O hospital psiquiátrico, onde se desenvolve boa parte da narrativa de Glass, constitui um ambiente sistematicamente controlado para induzir mudanças comportamentais nos indivíduos classificados como super-humanos. Trata-se de uma estrutura composta por estímulos aversivos e reforços negativos, modelando as respostas dos internos. As luzes que enfraquecem David e os dispositivos de contenção aplicados a Kevin representam exemplos claros de punição positiva e extinção planejada. A doutora Ellie Staple, como agente institucional, representa o controle de contingências. Sua intervenção baseia-se na manipulação de antecedentes. Ela cria uma narrativa racionalizante que busca enfraquecer a crença dos personagens em suas próprias habilidades. Os discursos constantes de invalidação operam como estímulos discriminativos, especialmente sobre Kevin, que possui um repertório emocional e cognitivo mais frágil. O ambiente hospitalar não apenas limita fisicamente os personagens, mas organiza suas possibilidades de resposta. A privação sensorial, os questionamentos sistemáticos e o confinamento criam uma condição ideal para o aparecimento de respostas de escape, esquiva e até a autoextinção simbólica, representada pela dúvida existencial induzida por Staple. A sala acolchoada de Kevin é um exemplo da tentativa de recondicionamento operante. A fera, figura dominante de sua multiplicidade interna, é inibida por mecanismos externos, mas sua emergência mostra a resistência de um comportamento altamente reforçado em sua história prévia. No caso de David, a presença do filho Joseph funciona como um reforço positivo social. Ele serve de elo externo que sustenta o comportamento heróico, mesmo diante da punição institucional. O uso de tecnologia pelo filho para localizar inimigos reforça o comportamento operante de vigilância, associando-se a uma rede contingencial de reforço intermitente. A Ariana final, localizada no pátio externo do hospital e não na torre anunciada, é reveladora. Mesmo fora do confinamento formal, as contingências não se alteram. O espaço externo reproduz as contingências aversivas internas, desvelando que o verdadeiro controle é simbólico e estrutural, não apenas físico. A decisão final de David de enfrentar a organização representa um comportamento operante mantido por reforçadores internos, identidade, missão e crença moral. No entanto, a punição terminal, afogamento, atua como extinção definitiva, eliminando a cadeia comportamental antes que se estabeleça um novo padrão. Elijah, por sua vez, utiliza o próprio ambiente como meio de manipulação. Ele identifica os pontos fracos da instituição, explora as brechas da vigilância e reconfigura o hospital de um ambiente repressivo para um palco de revelação. Ao fazer isso, transforma as contingências aversivas em reforços positivos para si. Sua crença de que o mundo precisa ver os extraordinários é recompensada, mesmo ao custo da própria vida. O hospital psiquiátrico, onde se desenrola a maior parte do enredo de Glass, pode ser interpretado como a manifestação do arquétipo da Grande Mãe em sua forma negativa. Uma figura devoradora que suprime a autonomia psíquica dos indivíduos. Em vez de promover a cura, o espaço funciona como o ventre repressivo, onde o extraordinário é patologizado e a individuação é sabotada por uma racionalidade estéril e opressora. As portas de aço, os corredores ascéticos e os sistemas de segurança não representam apenas barreiras físicas, mas constituem símbolos da racionalização coletiva que reprime o sagrado. O ambiente hospitalar encarna a sombra da ciência, uma instância que nega o mistério, marginaliza o nominoso e desautoriza o mito como via de acesso ao inconsciente coletivo. No quarto de David, o uso da água como elemento controlador evoca um símbolo central da psique, o inconsciente aquático. Para Jung, a água representa o inconsciente profundo, o feminino arquetípico, a matriz do self. O fato de David ser imerso e derrotado por esse elemento revela sua incapacidade de confrontar plenamente a profundidade psíquica que o habita. A água, que poderia ser fonte de transformação, torna-se instrumento de extinção por não ter sido integrada. O espaço em que David vive antes do internamento, com sua torre de vigilância sobre a cidade, simboliza a posição elevada do ego que observa, mas não se integra. Sua atuação solitária, protegida por um capuz, símbolo de anonimato e distância, reflete uma persona funcional,
mas desvinculada da totalidade psíquica. O capacho onde pisa antes de sair evoca rituais de purificação, um símbolo silencioso de que David busca alguma forma de redenção simbólica. A cela de Kevin, marcada por luzes estroboscópicas e controle obsessivo, constitui uma metáfora para o confronto entre forças psíquicas internas em fragmentação. As luzes, com sua regularidade forçada, tentam disciplinar o inconsciente que opera por irrupção e multiplicidade. O espaço tenta impor ordem à sombra, mas falha, pois aquilo que não foi integrado não pode ser simplesmente apagado por coerção externa. A arena final, o prédio em construção, é um dos espaços mais simbólicos do filme. Ela remete ao arquétipo do mandala, representando a totalidade e a possibilidade de integração. Contudo, essa integração é abortada, pois os personagens são destruídos antes de concluírem a jornada. A incompletude da estrutura espelha a incompletude do processo de individuação. A totalidade estava próxima, mas foi impedida por forças externas. O ambiente público que sucede à tragédia, onde os vídeos são vazados e a informação é liberada, funciona como espaço de revelação, evocando o arquétipo da luz oculta sendo trazida à superfície. Trata-se de uma praça simbólica, onde o inconsciente coletivo é convocado a reconhecer o que antes estava reprimido. Esse espaço marca o início de uma possível mutação cultural, ainda incerta, mas já em movimento. Por fim, o ambiente que não aparece, a prometida torre da empresa, representa o espaço simbólico da transcendência negada. A arena esperada, onde houvesse o confronto mítico entre forças arquetípicas, é evitada pelo enredo. Em seu lugar, temos a repressão cotidiana. Isso mostra que o mito é sabotado não pela ausência de conteúdo, mas pela atuação da sombra coletiva, encarnada pela organização que teme o despertar do self na cultura. David Dunn, conhecido como o Vigia, apresenta um histórico de aprendizagem modelado por reforçadores ambíguos. Após o trauma do acidente de trem e o consequente reconhecimento de sua força extraordinária, David passou a emitir comportamentos de vigilância e enfrentamento do crime. Estes comportamentos operantes foram sustentados por reforços sociais, o apoio do filho Joseph, e reforço intrínseco, redução da culpa e sensação de sentido. O divórcio e o luto atuam como antecedentes aversivos que intensificam seu comportamento heróico, funcionando como motivadores encobertos. No hospital, David é submetido a uma série de punições positivas e contingências de extinção. A água, sua fraqueza, é utilizada como punição planejada, criando associações negativas com sua identidade heróica. A presença da Dra. Staple e sua insistência em rotular David como ordinário atuam como estímulos discriminativos, induzindo respostas de dúvida e inércia. Mesmo assim, David resiste, o que indica um repertório altamente condicionado pela crença no valor de sua missão, um comportamento resiliente diante de punições repetidas. Kevin Crump, cujas múltiplas personalidades constituem o transtorno dissociativo de identidade, é resultado de um processo intenso de condicionamento aversivo na infância. O histórico de abuso representa um conjunto de antecedentes traumáticos que estimularam a fragmentação da resposta comportamental em diferentes identidades. Cada alter possui funções específicas, reforçadas por contingências particulares. Hedwig recebe afeto infantil, Patrícia controla a ordem e a fera recebe reforço máximo por meio da sensação de poder e invulnerabilidade. A Dra. Staple atua como um agente de extinção para Kevin, negando a validade da fera. Essa intervenção representa a introdução de estímulos discriminativos negativos, desestabilizando o equilíbrio entre os alters e produzindo um colapso comportamental. A resposta agressiva da fera é reforçada negativamente pela tentativa de contenção. Quanto mais se tenta suprimi-la, mais ela emerge como comportamento de resistência.
Elijah Prace, o Sr. Vidro, possui um comportamento construído por um histórico de isolamento, dor física constante e ausência de reforçadores sociais primários. Para compensar essa privação, ele desenvolve um vínculo simbólico com os quadrinhos, que se tornam estímulos reforçadores condicionados. Sua crença de que o mundo deve conhecer os super-humanos organiza seu comportamento como uma cadeia operante de longa duração, planejada com meticulosa antecipação de consequências. Elijah não age impulsivamente. Suas respostas são reforçadas por metas futuras, exposição pública, validação de sua teoria e desestabilização da ordem vigente. Ele manipula os demais personagens e os sistemas de segurança do hospital de forma a maximizar a eficácia do seu plano. Comportamento altamente moldado por condicionamento operante de planejamento estratégico. Sua morte ocorre após o cumprimento do objetivo, caracterizando uma saciação do reforço, que resulta na extinção de sua presença física, mas não de seu legado comportamental. A relação entre os três personagens principais, David, Kevin e Elijah, pode ser descrita como um sistema de contingências cruzadas. Elijah funciona como o estímulo discriminativo que ativa os comportamentos de Kevin e David. Sem sua interferência, não haveria conflito, fuga ou enfrentamento. Ao manipular o ambiente, Elijah controla também as respostas dos demais, tornando-se, na prática, o engenheiro comportamental do clímax da narrativa. Já a Dra. Staple representa a figura institucional do controle social. Sua abordagem visa a supressão de comportamentos desviantes por meio da punição, da manipulação verbal e da restrição de reforçadores positivos. Sua estratégia não se baseia na construção de alternativas reforçadoras, mas na eliminação de estímulos reforçadores anteriores, demonstrando uma atuação que privilegia o controle aversivo em detrimento do ensino ou substituição comportamental funcional. David Dunn personifica o arquétipo do herói solar, cuja força física é reflexo de sua integridade moral. Contudo, seu percurso é marcado pela cisão interior. Embora defenda a justiça, ele evita confrontar a própria violência latente. Sua sombra, reprimida, manifesta-se simbolicamente através de Kevin, que encarna aquilo que David nega em si: a raiva, o trauma e o caos emocional. O fracasso em integrar essa sombra leva à sua dissolução no inconsciente, representada pela água, elemento arquetípico que o vence. A água, que em Jung simboliza o inconsciente, funciona como o agente final de sua morte e, simultaneamente, como metáfora de um retorno ao self. David não morre por fraqueza física, mas por não ter completado sua jornada de individuação. Suas visões, ativadas pelo toque, indicam que ele possui acesso intuitivo ao inconsciente coletivo, mas não transforma esse dom em sabedoria integrada. Sua função messiânica é interrompida, deixando o herói incompleto. Kevin Crumb representa o arquétipo da sombra coletiva, formado a partir de traumas e exclusões sociais. Sua multiplicidade de personalidades indica uma fragmentação profunda do ego, onde o self é acessado apenas de forma distorcida, por meio da figura da fera. Esta última não é um simples alter violento, mas a tentativa arquetípica do psiquismo de construir um centro de força compensatório. Uma imagem do self monstruoso que emerge onde houve aniquilação da inocência. A persona de Kevin, principalmente Hedwig, infância, e Patrícia, autoridade, são máscaras que protegem o ego de entrar em contato com sua dor original. O fato de Elijah reconhecer a fera como legítima ativa o que Jung chamaria de função transcendente, uma tentativa simbólica de reconciliação entre opostos psíquicos. No entanto, a individuação de Kevin é abortada pela intervenção institucional que nega-se o significado mítico. Sua morte sela o destino de um self que jamais encontrou integração.
Elijah Price, o Senhor Vidro, expressa o arquétipo do trapaceiro sábio, combinando fragilidade física com gênio estratégico. Sua mente hiperfuncional compensa o corpo quebradiço e sua missão de revelar a existência dos super-humanos assume contornos de uma vocação mítica. Elijah cria narrativas, manipula símbolos e estrutura o mundo à sua volta como um mitopoeta, alguém que transforma sua dor em cosmogonia. Sua deficiência o conecta à tradição do herói aleijado, como o Hefastos ou o Corcunda de Notre Dame, cujas limitações físicas são compensadas por profundidade simbólica. A jornada de Elijah culmina numa autossacrificialidade arquetípica, tornando-o o mártir do conhecimento. Ao ser morto logo após confirmar sua teoria, Elijah é elevado à condição de símbolo. Sua individuação é parcialmente bem-sucedida. Embora tenha integrado sua sombra, a dor e o ressentimento, não alcança a totalidade porque permanece a serviço de uma ordem externa, a revelação pública. Sua realização é mais coletiva que pessoal. A doutora Ellie Staple representa a mãe terrena negativa, aspecto do arquétipo da grande mãe que reprime e suprime o potencial psíquico. Sua atuação não visa integrar, mas sufocar o extraordinário. Como figura de autoridade racional, ela encarna a sombra da ciência institucionalizada, o aspecto patriarcal do logos sem alma. Sua função simbólica é a de guardiã do status quo e sua missão é impedir a emergência do self no plano coletivo. A organização secreta Clover, da qual Staple é agente, simboliza o complexo cultural da sombra coletiva. Trata-se de uma força social que rejeita o transcendente, patologiza o mito e reprime os arquétipos fundadores da psique. Ao vencer, momentaneamente, a organização impede que os heróis completem seus processos de individuação. No entanto, sua vitória é temporária. A semente simbólica foi lançada. O sacrifício dos heróis plantou o mito. E como Jung nos lembra, os deuses não morrem, eles apenas se ocultam.